Maria de Nazaré, Maria me cativou. Eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. O poderoso fez maravilhas em mim. É o que nós ouvimos neste Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui reunidos nessa novena de São Judas, podendo olhar como está a nossa fé. Como que fazendo um retiro, onde todas as noites paramos para escutar um pouco mais a palavra de Deus, fazendo por vezes renúncias da nossa rotina, para deixar Deus falar ainda mais em nosso coração. E então, celebrando a festa de São Judas Tadeu, São Judas de Tiago, aquele que era então, de certa forma, como a igreja pode entender, um primo de Jesus, um sobrinho de Maria, o filho talvez de Cleofas e de Maria, era um parente de Jesus. E então, assim como Maria, por uma prima vai visitá-la, Isabel, como ouvimos no Evangelho, e ajuda a cuidar até o momento certo, poderíamos talvez imaginar que ela fez isso com seus outros parentes. Talvez viu o pequeno Judas crescer. Era uma família próxima, porque Jesus chama seus parentes também para servi-lo e ser discípulos. Maria, por vezes, teve que compreender como ser discípula do seu filho. Imagina Judas tentar entender como ser discípulo do seu primo. E então todos eles vão encontrando em Jesus respostas à sua vida. Mas podemos então imaginar que Judas conviveu com Nossa Senhora. E ao conviver com ela, também aprendeu dela. A mãe que se tornou discípula. E sendo discípula, se tornou o modelo. Um modelo de oração, de fé, um modelo de vida. Já pararam para pensar nisso? O santo de vocês, o santo da vossa comunidade, do qual constantemente pede oração, também pediu oração a Nossa Senhora. E veja só, nós ouvimos no Evangelho Maria que está rezando. Por vezes, uma certa ocasião, os discípulos estão reunidos e dizem assim: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou os seus discípulos. E veja aqui, Jesus que no ventre de sua mãe escuta a rezar. Que coisa bonita é isso! Maria que está rezando e que também por isso nos ensina a rezar. Como disse, uma discípula que se tornou um modelo para todos nós. E como Maria reza? Ela chega diante de Isabel, que a reconhece como mãe do Salvador, e começa a dizer: a minha alma engrandece o Senhor. Isabel parece que reza com ela, reza para ela também. E Maria vai dizendo aquilo que Deus enxergou em sua vida. Olha só, primeira parte da oração: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus que olha por todos nós. Maria modelo. E uma coisa a gente precisa recordar isso: Deus sempre olha por todos nós. Vamos dizer isso junto?
Deus sempre olha por todos nós. O povo aqui é obediente, padre, parabéns, viu? E veja só, a gente às vezes está esquecendo disso. A vida vai seguindo e às vezes a gente se sente abandonado por Deus. Vem problemas à nossa volta, vem circunstâncias que exigem de nós e a gente se sente, nossa, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que eu estou sofrendo mais do que o normal, que já sofri na minha vida. Lembra aquele ditado? Deus só dá a cruz que a gente pode carregar. Veja só, Deus está olhando por nós, olhou por Maria. A oração dela reconhece, Deus está olhando por mim. Depois a oração de Maria vai dizendo, porque o poderoso fez grandes coisas em seu nome, ele fez grandes coisas por mim. Maria, que se torna a mãe do Salvador, reconhece quanta coisa Deus fez e salvou também usando da sua ajuda. Então, um segundo ponto para lembrar de todos nós, Deus está olhando por nós e Ele nos dá força de fazer maravilhas. E às vezes a gente esquece disso. Queridos, não sei se isso acontece por aqui, mas às vezes tem experiências que a gente vê de pessoas que vêm aqui e canta bonito que nem vocês cantaram, e louva bonito como vocês louvaram, e reza bonito como a gente está vendo aqui. Mas quando chega em casa, às vezes chega soltando os cachorros, e olha que não tem nenhum dentro de casa, chega ali com as unhas e dentes, parece uma fera, e aí às vezes quem está lá em casa, seja marido, seja filho, seja os parentes, pergunta, de onde você chegou? Da igreja. Eles falam, eu não quero ir para esse lugar, esse canil não, porque chegou parecendo um cachorro. Jesus Cristo, cruz, credo, Ave Maria, e o Pai Nosso para ajudar, porque às vezes a gente está chegando assim, e o poderoso fez maravilhas em nós, sim ou não? Sim. Então por que a gente não mostra essas maravilhas? Às vezes a gente chega em casa, porque, mas padre, aquele pessoal lá de casa me conhece, eu estou estressado, eu estou preocupado com o trabalho, o pessoal no serviço me sugou até a alma, que eu estou só o pó da rabiola. Jesus Cristo, isso aí está sofrendo. Mas eles não merecem o nosso pior, merecem as maravilhas de Deus que realiza em nós. Maria está louvando a Deus que fez coisas maravilhosas nela, e é um lembrete importante a todos nós, Ele também faz, a gente precisa se esforçar. Quantas vezes na vida nossa de padre, a gente não está muito bem, às vezes está cansado, está um pouquinho preocupado com alguma coisa que está acontecendo, e a gente fica um pouco desanimado, natural, desanimado no sentido de muitas preocupações, e aí as pessoas chegam para conversar com a gente se segura para não ser grosso, se segura para ser atencioso. E veja só, às vezes as pessoas nem percebem que a gente está mal, quem é mais próximo percebe. E veja, nisso aqui, como Deus vai também agindo perto de nós. E às vezes a gente pode ser firme e duro com uma pessoa, mas isso é importante, porque também precisamos escutar um puxão de orelha que às vezes a gente não está escutando. Veja só, as maravilhas que Deus faz em nós, em nossas fragilidades, mas também em nossas virtudes. O nosso esforço de tentar ser aquilo que Deus pede de nós, não aquilo que é mais fácil. Veja, isso estava na oração de Maria. E depois, Maria começa a reconhecer que Deus tem uma promessa para todos nós. Reconhece que Deus está olhando, reconhece que Deus faz, e Deus nos dá uma promessa. Ele dá uma promessa de que vai restaurar todas as coisas, Ele promete que vai vir o Salvador, e tudo isso quer alimentar em nós a esperança. Vocês sabem que no final do ano o Papa Francisco vai abrir a Porta Santa mais uma vez, o que a gente chama de jubileu, uma ocasião de festa. Jubileu significa alegria. Então, um momento de alegria, onde nós vamos celebrar mais uma vez, então, os mistérios da fé que Jesus realizou em nós. E nesse jubileu, o tema desse ano vai ser peregrinos de esperança. Esperança. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele coloca em nós esperança. Quando as pessoas veem que nós rezamos, eles olham em nós esperança. Quando veem que nós estamos tentando seguir mais próximos de Jesus, seguindo os seus passos, sendo testemunhas enquanto pastoral, sendo testemunhas porque somos fiéis à oração, enxergam em nós
esperança. Deus nos dá uma promessa para alimentar em nós a esperança nele. E quando a gente não dá testemunho, essa esperança se torna desespero, se torna dor, porque a gente colocou a esperança na pessoa e não é no ser humano que nós devemos botar a esperança, é em Deus. Mas às vezes a gente erra. Nossa, como eu queria que meu filho crescesse e fosse assim. Nossa, como eu queria que a minha esposa fosse desse jeito, que meu esposo fosse desse jeito. Como eu queria que o outro fosse do jeito que eu queria. Botamos esperança e o outro não vai ser. Ele não é aquilo que a gente quer. Ele é aquilo que a escolha dele lhe conduz. E Deus está ali, olhando por ele, querendo fazer maravilhas, mas é a gente que escolhe o que a gente quer fazer. Veja só, por vezes a gente vai alimentando sentimentos ruins dentro de nós, porque não somos sinal da esperança, porque não fomos testemunhas para iluminar as pessoas perto de nós, para seguir o caminho que nós estamos seguindo, caminhos de esperança. E então, nós vemos Maria, na sua oração, dizer que Deus promove justiça, e ainda que Ele cumpre as suas promessas. Deus que entende o nosso tempo, está ali, sempre nos provocando a ser melhores, querendo fazer a sua promessa ser cumprida também na nossa vida. Olha, eu já escutei muita coisa bonita dessa paróquia, que aqui o povo é animado, é um povo de fé, é um povo que ajuda a construir a missão. Como isso enche a gente de esperança, de ver que muitas pessoas renunciam a muitas coisas, ao tempo, ao descanso, ao lazer, renuncia a muitas experiências para quê? Para estar aqui. E são melhores por isso? Lógico que não. É a graça de Deus que age dentro de nós. O que nós fazemos é um louvor a Deus para que nós possamos nos aproximar mais dEle, para tentarmos sermos melhores. E veja só, Maria então, quando reza, mostra a todos nós, Deus está olhando por nós. Deus tem maravilhas para nós. Ele nos promete coisas preciosas, mas é preciso que sejamos fiéis. Sejamos fiéis para poder colher esses frutos dessa promessa, para podermos alcançar essas maravilhas, para nunca esquecer, Deus está olhando por nós. E veja só, ela não só rezou da boca para fora, mas viveu profundamente. Nós sabemos, recebeu a mensagem do anjo, foi cuidar da prima. Depois Jesus foi crescendo, ela não entendia muitas coisas, mas estava do lado do filho. E veja por que era uma mulher de oração, no alto da cruz. Quando o filho estava quase morto, estava, como diz a Escritura, de pé, não se deixou abater. Queridos, uma coisa que eu gosto de refletir e eu tento profundamente viver, ser cristão não é viver sem problemas, mas viver com esperança as dificuldades da vida. Mais uma vez, ser cristão não é viver sem problemas, mas com esperança as dificuldades da vida. Ah, padre, eu fui na novena de São Judas, rezei os 9 dias, nossa, agora estou firme na fé, estou indo na missa toda semana, dando risada das gracinhas do padre Bruno, ficando um pouco assustado com a firmeza da voz do padre Luiz Fernando, mas firme lá. Veja só, eu estou lá toda semana, estou firme na caminhada, que coisa boa. Aí veio um probleminha, pronto, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, e é assim mesmo, todos nós. Porque quando a gente começa a rezar, a gente não está mais seguindo o príncipe desse mundo, das trevas, mas o da luz. Mas ainda tem treva perto de nós. Tem coisa que a gente não resolveu. Tem situações no passado que a gente não pediu perdão. Não colocou uma pedra em cima, não seguiu adiante. São as sombras que vão atraindo, vêm atrás de nós. Ser cristão não vai tirar de nós os problemas da vida, vai mais nos encher de esperança. Vai nos animar para quê? Para superar todas as assombrações da vida, e então olhar a vida de frente, e então seguir os caminhos de Jesus, como Maria, de pé diante da cruz. Não tinha como todos nós, problemas, mas estava cheia de esperança. Certamente deve ter caído lágrimas do seu rosto, mas ao seu lado estava, talvez, como a igreja pode compreender, a mãe de Judas, Maria de Cleofas, aquela da sua família que estava ali, apoiando. É isso que quer ser a nossa comunidade, quer ser uma grande família, não aquela da TV,
mas uma grande família que se reúne, que entende o tempo do outro, que respeita o outro. Nossa, padre, mas o senhor não conhece, aqui na paróquia tem uma mulher, ela é terrível. Ela chega aqui e se acha dona, acha que manda mais que o padre Luiz, precisa ver. Acha mais piedosa que o padre Dimas, mais divertida que o padre Bruno, precisa ver. Essa mulher era uma jararaca, meu Deus do céu, corre para a confissão. E às vezes vai pensando que vai julgando todos os outros. Somos todos diferentes. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que querem ser melhores. E veja só, viver em comunidade é deixar que o outro nos provoque. Ai, mas eu não gosto daquela pessoa. Isso é excelente, porque aqui não está para você viver só com as coisas que você gosta. Daqui não vive só os seus melhores amigos, mas vive a comunidade. Deixar ser formado pelo outro, deixar que o outro nos console. Ser como ali na cruz, Maria de Cleofas, junto com Maria, dando apoio uma ao outra. Mas então, vemos no alto da cruz, Maria que recebe a missão de Jesus. Mulher, eis teu filho. Filho, eis a tua mãe. Jesus ouviu sua mãe rezar, viu que ela era o modelo de oração, o modelo de vida, e diz: aí está a tua mãe, um caminho para ser seguido. Disse isso ao discípulo amado. A igreja acha que é João, mas o discípulo amado somos todos nós. Mas veja, o discípulo a acolheu e levou para casa, diz o Evangelho. E então nós ouvimos a primeira leitura de hoje. Quando em casa, quando Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, como Judas, Maria estava lá. Maria recebeu o Espírito Santo no Pentecostes? Não, ela recebeu lá, quando disse o anjo: o Espírito Santo virá sobre ti. Foi um Pentecostes próprio só para Maria, por isso uma mulher de oração. Recebeu a graça de Deus, e então sempre foi a mãe dos apóstolos. Um modelo de oração para eles, que é para nós um caminho de fé, para que nós busquemos a Jesus. Judas aponta Jesus, Maria aponta Jesus, todos nós buscamos a Jesus, porque ser cristão não é viver sem problemas, é viver a esperança em Jesus, em sua santa palavra, na Eucaristia, que nos anima a viver a vida de oração, que nos anima a viver a vida de fé. E queridos, não sei se vocês já pararam para ver o que significa o nome do seu padroeiro, Judas. Judas significa louvor a Deus. Que coisa bonita isso. O que Maria fez em sua oração, que nós ouvimos, um louvor a Deus. O que é a vida? Um louvor a Deus. E como a vida é um louvor a Deus? Se tenho virtude, se tem coisas boas que eu sei fazer e sirvo as outras pessoas, louvado seja Deus por isso. Não é mérito meu, mas é a graça de Deus, é um presente que Deus nos dá. Se eu sou uma pessoa que sei ouvir, isso é um louvor a Deus. Se eu assumo a minha missão de mãe, de esposa, de pai, de esposo, de filho, se eu assumo a missão de justiça no mundo, isso é um louvor a Deus. Isso é uma forma de Deus ser glorificado. O padroeiro de vocês é chamado santo das causas impossíveis, das causas difíceis. Por quê? Porque foi para as regiões mais terríveis de evangelização da sua época, nos lugares mais impossíveis de Jesus ser anunciado, e lá anunciou. E lá se tornou um exemplo, como a igreja armena. Então veja só, ele é um exemplo porque não teve medo dos desafios da vida. Foi um cristão que não teve medo dos sofrimentos da vida, mas tinha a esperança cheia de Deus, porque recebeu o Espírito, porque recebeu a graça, porque confiou na oração. Então, também é um modelo para nós, que ao celebrarmos essa Eucaristia, saiamos daqui um pouco mais cheios de esperança. E lembremos, a esperança em Deus é alimentada pela oração. Quanto mais eu rezo, mais esperança eu tenho. Não só oração aparece, mais esperança eu tenho, mais luz eu tenho para iluminar as pessoas à minha volta. E se tenho virtudes, não se ensoberbeça com isso, mas louve a Deus. Se tenho limitações, louve a Deus, porque é isso que Deus usa para nos transformar. E então fazer de nossas misérias a grandeza dEle, fazer das nossa pequenez as maravilhas em nossa vida. Amém.